Olá, bom dia, tudo certo? Então, irmãos, como você viu aí na introdução do vídeo, né, também no título do vídeo, nós vamos falar sobre a existência do diabo, tá certo? Se ele existe ou não na visão teóloga, filosófica e também na visão geral, tá? Então vamos analisar, a gente vai analisar um texto usado muito pelos evangélicos para saber se o texto realmente fala sobre aquilo, né, sobre isto. Então vamos lá, nós vamos analisar ele, tá? Irmão, você não se esqueça de compartilhar esse vídeo e, se puder, por gentileza, curtir, né? Curtir e também deixar se inscrever, tá? Porque além desse estudo daqui, a gente vai ter outros estudos sobre várias passagens bíblicas, tá? E se você quiser também ter um estudo específico, você deixa no comentário, tá? E eu vou estudar ele, eu vou trazer para ele. Então, para você não perder, você notifica aqui no YouTube para receber logo quando for postado o vídeo, para você não perder, tá certo? Então vamos analisar aqui, ó, Isaías, né? Nós vamos analisar Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 2 em diante. A gente vai analisar o texto parte por parte para a gente poder entender, tá? Para a gente poder entender. Muitos evangélicos usam esse texto para comprovar a existência do diabo. A existência do diabo, para dizer que a Bíblia fala do diabo. Mas vamos analisar para ver realmente o que é que o texto nos fala, se realmente é isto, tá? Então preste bastante atenção. E aqui, ó, como caíste deste o céu, ó Lúcifer, filho da Alfa, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este um homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles jazem como honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, né? Como os que descem um covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada, tá? Então vamos analisar o texto parte por parte. Então, irmãos, se a gente analisar aqui o texto, nós vamos ver que o texto no momento aqui fala sobre Satanás, né? Fala sobre Satanás.
Primeiramente, a gente precisa ter em mente que a palavra que aparece aqui no texto Lúcifer, ela está, mesmo a Bíblia sendo escrita no original, no hebraico e no grego, ela foi traduzida depois por São Jerônimo para a Vulgata Latina, né? E ele traduziu essa palavra como Lúcifer, né? Que quer dizer estrela da manhã, Lúcifer. E algumas pessoas disseram que aqui se tratava de Satanás, né? O nome de Satanás é Lúcifer. E também colocaram aqui filho da Alfa, né? Como foste cortado da terra por tu que debilitavas as nações. Então o problema daqui é que esse nome Lúcifer, ela não existe no original, nunca existiu. Vai ser uma tradução latina, porque a Bíblia passou por várias traduções, como a gente sabe, e uma delas foi o latim. Então, como a nossa Bíblia, ela vem, né, a nossa Bíblia, essa que a gente carrega, ela vem do catolicismo, né? Martinho Lutero, quando saiu de lá, Martinho Lutero ainda permaneceu umas tradições, algumas coisas ainda do catolicismo, ele ainda trouxe pra gente, tá certo? Feito as festas pagãs, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, junto também veio essa tradução, o Lúcifer. Por que colocaram? Porque deram como tido o nome do diabo como Lúcifer, tá? Não tem nada a ver. Lúcifer significa estrela da manhã, né? Estrela da manhã. Aqui Lúcifer, ele é traduzido, é tido como, eu vou dizer a você realmente o que é. Estrela da Alfa, ela é citada como Vênus. Vênus, ela é tida como a estrela da manhã. Por quê? Porque antes do Sol nascer, ela é a primeira a aparecer. Ela aparece, ela fica lá no canto, aquela estrela mais brilhante de tudo que você vê de manhã, ao lado do Sol, é Vênus. Então, quando o Sol ela sobe e chega no seu topo, Vênus ela desaparece, ela não aparece mais. Então, só vai aparecer novamente ao entardecer, quando o Sol ele desce, né, e vai escurecendo. Aí ela sobe novamente, ela aparece novamente, antes das outras estrelas. Então, antigamente, no tempo babilônico, quando eles olhavam para Vênus, eles diziam que Vênus ela tinha caído, tá? Ela caiu, porque eles não tinham noção de um mundo fora daqui. Eles olhavam para o céu e achavam que era aquilo mesmo e acabou-se. Não tinha nada além daquilo, né? Além daquilo. E os babilônicos tinham, entre os babilônicos e também outras nações, sabe? Primeiro a gente precisa saber que a Babilônia, ela vem assim como os caldeus, esqueci agora o nome da outra tribo, eles vêm de uma nação chamada os Sumérios, tá certo? Principalmente a Babilônia. Então o que acontece, né? Eles tinham como, era comum eles usarem astros como um modo de prever o futuro, ou como tomar para si, como entidades, como um título, tá? Então, quando o profeta Isaías usou esse modo de linguagem aqui para o rei, ele sabia exatamente o que o profeta Isaías queria passar, tá? O profeta Isaías, lembrando, ele já estava lá na Babilônia, tá? Ele estava lá na Babilônia. Então aqui essa é uma mensagem dirigida, ela está sendo dirigida ao rei Nabucodonosor, tá? A Nabucodonosor. Por quê?
A gente já sabe da história que Nabucodonosor, ele assolava outras nações, outros reinos, né? Ele conquistou o Egito, ele conquistou outras terras, né? O Egito, entre outras nações que eram tidas como maiores, né? Das conquistas das terras começou os egípcios, né? Os egípcios, depois veio os gregos que os persas que conquistaram a Babilônia, depois vieram os gregos que conquistaram a Pérsia, depois vieram os romanos que conquistaram a Grécia e a Babilônia. Então, na conquista de terra, e nesse tempo quem estava conquistando várias terras e tribos era Nabucodonosor. Ele já tinha conquistado o Egito e agora estava se encaminhando para conquistar Jerusalém. E quando ele conquista Jerusalém, entre outras nações, a soberba começou a tomar conta do coração de Nabucodonosor. Tem até essa passagem que a gente vê que ele, na varanda da sua casa, ele olha para a Babilônia e começa a se engrandecer, a tomar glória para si. Aí Deus vai e castiga Nabucodonosor. Mas por que Deus castigou Nabucodonosor ali? Porque exatamente foi Deus que tinha dado tudo aquilo a ele, né? Mesmo ele sendo um pagão, né? Todos os reis e conquistavam Israel e Deus levantava para perseguir e oprimir o povo de Israel, eram levantados por Deus, né? Mas esses homens, por causa da soberba no coração, não reconheciam o poder de Deus. Nabucodonosor foi um deles que fez isso. Por isso que Deus faz com que ele conviva entre os animais, né, durante um bom tempo, tá certo? Então, essa mensagem tida pelo profeta Isaías foi dada para Nabucodonosor, né? Filho da Alfa, a gente já viu que é Vênus, né? O planeta Vênus, que aparece pelo amanhecer e ao entardecer. E assim, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Tá? Existe outro problema daí. Diz assim: eu dizia, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu. Como é que o diabo vai subir ao céu se o diabo já estava no céu? Tá vendo? A pessoa usa o texto dizendo que esse. Preste bastante atenção, tá? Bastante atenção. As pessoas usam esse texto para dizer que o diabo lá no céu estava tentando, armando uma rebelião para tomar o lugar de Deus. Por isso que levou a terça parte com ele, porque a terça parte é exatamente os anjos e se rebeliaram junto com ele. Mas existe um problema: se essa rebelião aconteceu no céu, como muitos acreditam, porque o texto, e a gente acabou de ler, diz que ele fala no seu coração: eu subirei ao céu, se ele já estava no céu. Não faz sentido. Se alguém que já está em um certo lugar dizer que vai ir para o lugar, é a mesma coisa do que eu estar aqui sentado fazendo esse vídeo aqui com os irmãos e depois eu dizer assim: daqui a pouco eu vou fazer um vídeo. Bom, eu já estou fazendo um vídeo. Então não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, tá? Nenhum sentido. Outro que podemos reparar aqui é isso aqui, ó. Subirei, aí diz aqui, ó: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como não é? Exatamente. Como ele vai subir nas alturas se ele já estava lá? Versículo 15: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essa é a outra parte que nós precisamos entender, tá certo? Entender. E eu vou dizer por que devemos entender. Veja bem, a gente precisa analisar no modo histórico o que cada coisa significa. Os judeus, né? Isaías era judeu, judeu de nascença, né? Era judeu, estava falando por uma nação judaica e para um rei pagão, ou seja, gentio, babilônico, tá certo? Deus
estava falando alguém que conhecia as tradições judaicas. Estava começando a conhecer também as tradições babilônicas. Mas os judeus não acreditam no inferno. Eles acreditam não no inferno como hoje a igreja acredita, tá? Eles acreditam na palavra inferno como sendo lugar de sepultura. Ou seja, tanto os bons como os maus vão para o inferno. O inferno para ele é sepultura, ou seja, um enterro. Quando está havendo um enterro, ali a pessoa está indo ao inferno. Entendeu? Sepultura. Não é algo de fogo e chama. Então aqui o profeta Isaías, ele está falando exatamente sobre isso. Ele está falando sobre sepultura, ou seja, contudo levado serás à sepultura, ou seja, Deus está dizendo que o rei Nabucodonosor, ele ia acabar na sepultura, morto, ao mais profundo do abismo. Aí aqui, ó. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Você prestou atenção no que eu acabei de falar? Olha o que diz aqui: é este o homem. Olha, o homem. Aqui não está dizendo é esse o ser angelical, é esse o querubim, é esse o anjo. Não, aqui diz: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os gênios. Tá vendo como é bastante importante a gente prestar atenção naquilo que nós estamos lendo, para depois não estar falando besteira, tá? Versículo de número 17: que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. É exatamente o que o Nabucodonosor fazia. Nabucodonosor, ele invadia reinos e cidades como o Egito, Jerusalém e entre outros lugares. Já tinha conquistado quase toda a nação do Oriente Médio, Oriente Médio, Oriente, a parte e antes pertenceu a Roma. Roma ainda não estava no topo. Ele tinha conquistado todas aquelas terras. Era um homem que mais conquistava naquele tempo. Era a nação mais temida do Oriente Médio. Era a Babilônia, tá? A Babilônia. Então aqui todo o texto mostra para quem está sendo dirigido. Aí veja assim, ó. Todos os reis das nações, todos eles jaciam com honra, cada um na sua morada. Porém tu serás lançado à tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada. Exatamente, fala daqueles que foram mortos pelo povo babilônico. Como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Cadáver pisado. Como eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo, e descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então aqui não tem nenhuma dúvida para que está sendo dirigido ao texto, tá? Existe um grande problema dentro dessa tradução. Se você for dizer que Lúcifer aqui é Satanás, exatamente a gente precisa saber. E a palavra estrela da manhã, né, ou estrela da alfa, também é dirigida ao Senhor Jesus. Sabia? É dirigida também ao Senhor Jesus, lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse. Eu não tenho esse texto aqui agora. Eu salvei, mas não ficou salvo aqui. Mas tem lá em Apocalipse, capítulo de número 22. Tá? Capítulo de número 22 vai tratar sobre isso. A palavra Lúcifer ali também é traduzida para o Senhor Jesus. Tá vendo qual é o problema? Eu fiz aqui
texto, salvei algo aqui para os irmãos, fiz um slide, um estudo, para mostrar aqui do que está sendo falado, tá certo? Opa, tá aqui, ó. Isaías 14, uma profecia de queda e acessão, tá certo? Vamos analisar. O capítulo 14 do livro de Isaías apresenta uma profecia complexa e multifacetada, envolvendo a queda da Babilônia e a acessão de uma estrela da manhã, que simboliza o próprio Deus, né? Este capítulo explora temas de orgulho, justiça divina, soberania de Deus e esperança futura. Através de imagens vividas em linguagem poética, Isaías descreve a ruína da Babilônia, a punição de seu rei e a promessa da restauração para o povo de Deus. A ruína de Babilônia. O capítulo começa com uma canção de triunfo sobre a queda da Babilônia, descrita como orgulhosa e a destruidora. Isaías usa imagens fortes para retratar a ruína da cidade. O som de flautas e som de harpas se transformam em som de moinhos e o som de pedras de moer. A cidade, outrora símbolo de poder e glória, é reduzida a um monte de escombros e seus habitantes se dispersam. Tá vendo? Aqui é exatamente uma profecia do profeta Isaías, dada a Babilônia, e aconteceu logo depois, né? Nabucodonosor já não estava mais reinando, estava seu sobrinho, né? E quando ele começa a profanar as coisas sagradas que foi tirada do templo de Salomão, no tempo da invasão do exército persa, e entra, mata o rei e toma o poder da Babilônia. Então aqui, depois Ciro, né? Ciro, ele peca e ordena, anos depois, e o povo retorne para sua terra. Então a profecia se cumpre ali. A profecia de Isaías sobre a queda de Babilônia não é apenas um relato histórico, mas também um lembrete de que Deus julga as nações, especialmente aquelas que se opõem à sua vontade e perseguem seu povo. A destruição da Babilônia serve como um exemplo para outras nações que buscam poder e opressão. O governo de Deus. A profecia de Isaías 14 estende além da queda da Babilônia, contemplando a soberania de Deus e seu governo sobre todas as nações. Deus é retratado como um rei supremo, aquele que estabelece e derruba reinos, e que tem o poder de julgar os orgulhosos e exaltar os humildes. Beleza? Vamos para essa parte daqui, ó. Opa, tá aqui a queda do rei da Babilônia. Aqui está no versículo, capítulo 14, né? Veja o que diz aqui, ó. O capítulo 14 se concentra na queda do rei da Babilônia, que é chamado de estrela da manhã. Tá vendo? Chamado, o rei da Babilônia, ele que é chamado de estrela da manhã. Por quê? É aquilo que foi acabado de ser falado. Estrela da manhã é um título dado, simbolizando exatamente o planeta Vênus. Era uma estrela que ela aparecia no topo de manhã, né? E era um brilho maior que tinha. Mas o que acontece? Exatamente, eles tinham essa imagem de que Vênus, quando uma dessa estrela aparecia de manhã, que é Vênus, né? Eles não tinham noção que era Vênus, mas via essa estrela. Ele reparava que quando ela tentava subir ao topo, ela não chegava no auge do topo. Por quê? Porque logo o sol vinha e ela desaparecia. Então eles tinham ali como se ela tivesse caído. Ou seja, era uma tentativa deles, era uma tentativa dessa estrela de tentar chegar na glória, né? Tomar a glória. E era pertencente ao sol. Então a tentativa dela vinha a ser frustrada. E no entardecer, ela tentava novamente ao topo, mas também tinha sua queda quando as outras estrelas apareciam, né?
tem uma lenda, uma escritura falando sobre isso. Eu esqueci de separar aqui para vocês, mas nós vamos fazer um vídeo de uma série de estudos, e uma delas vai ser falando sobre demologia. E eu vou trazer isso para vocês verem exatamente sobre isso. Me cobrem aqui nos comentários, tá certo? Me cobrem aqui nos comentários e eu vou trazer para mostrar a vocês, tá? Então vamos lá, voltando. No entanto, Isaías profetiza a queda do rei da... Opa, não, voltando aqui, a gente não terminou, né? Estrela da Manhã. Um título que invoca a imagem de um astro brilhante, mas que também carrega um significado irônico. O rei é retratado como arrogante e cheio de orgulho, se comparando a Deus e buscando dominar o mundo. No entanto, Isaías profetiza a queda do rei e sua humilhação. Deus o derruba do trono e o humilha até o pó. O rei que se achava superior a Deus é reduzido a um cadáver e jogado no fundo do abismo. A queda do rei da Babilônia serve como lembrete do poder de Deus e da consequência do orgulho. A arrogância e a busca do poder absoluto levam à destruição, enquanto a humildade e a submissão a levam à salvação. Então, foi aquilo que a gente também falou, né? Uma estrela brilhante. Então, eles se achavam exatamente isso. É como, usando aqui exemplo, é como se ele fosse a estrela da manhã que tentasse tomar o lugar de Deus. Deus sendo o sol supremo, o sol que traz. Então, na mudança de linguagem, é como se ele exatamente estivesse tentando chegar ao topo, tomar o lugar de Deus. O lugar que pertence a Deus. É isso que o profeta está falando aqui. Tá? Analisando novamente aqui, a ascensão da estrela da manhã. Ó. Deus mostrou a ele quem é realmente a verdadeira estrela da manhã, né? Um título que ele tomou para si, mas que na realidade pertencia a Deus. A profecia de Isaías 14 também apresenta uma estrela da manhã que se levantará sobre o povo de Deus. A estrela da manhã é uma figura messiânica que representa a esperança de um povo, de um novo reino, um reino de justiça, paz e prosperidade. Isaías descreve a estrela da manhã como uma estrela brilhante, filho da aurora. Esta figura messiânica representa a luz que romperá as trevas e a esperança que vencerá o desespero. E a restauração que sucederá a ruína. A profecia aponta para o futuro, para a chegada de um líder que trará libertação e salvação para o povo de Deus. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então, tá aí a explicação. Eu não quero nem entrar em Ezequiel 28. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, e Ezequiel 28? Ezequiel 28 também ali não fala de nada. Ali, se você reparar, uma profecia dada a Ezequiel, e Deus fala para quem está sendo dirigido. Está sendo dirigido ao rei de Tiro. A carta deixa bastante claro ali para quem está sendo dirigido a profecia. Rei de Tiro, ali não diz a um ser angelical nem nada, ao rei de Tiro, tá? Então veja só, sobre a existência do diabo, o diabo realmente ele existe ou não existe? No meu ponto de vista, do que eu realmente acredito e do que eu já estudei, na minha visão, o diabo ele não pode existir de maneira nenhuma. Por que não pode existir? Porque isso mostra um fracasso do poder de Deus. Deus, um criador que criou todas as coisas e fez todas as coisas, criar um ser e se revolte contra ele e comece a medir força contra ele. Não faz nenhum sentido, né? Se Deus era onisciente, sabe de todas as coisas, antes dessas coisas acontecer, Deus já sabia que criando esse querubim, né, esse anjo, seja lá o que for, ele ia se rebeliar contra Deus. Qual o sentido de Deus deixar que ele chegasse ao topo da rebelião? Não faz nenhum sentido nenhum.
Outra coisa que não faz sentido para mim também, dentro dos textos bíblicos, é exatamente eu tenho para mim, e veja bem, preste bastante atenção, de que Satanás ele é um ser, um anjo a serviço de Deus. Não uma pessoa que está contra Deus, mas uma pessoa que está a serviço de Deus. Mas como assim, professor? Eu vou lhe explicar como. A gente vai ver anjos separados por Deus para certa finalidade onde Deus não podia realizar. Por exemplo, um anjo da morte, um anjo que passeou pelo Egito e matou os primogênitos, um anjo separado por Deus para aquela finalidade. Lá não, sim, Primeira Reis ou é Segunda Reis, Primeira e Segunda Reis, quando Acabe ele vai para a batalha junto com Josafá, e a palavra diz que eles reúnem todos os profetas, escuta a profecia de cada um. E Josafá pergunta para Acabe: você não tem só esses profetas, não tem mais nenhum? E Acabe diz: tem um, né? Ele está preso, Micaías, né? Profeta Micaías. Ele está preso, mas isso não profetiza nada de bom para mim. Aí Josafá diz: chama ele, porque se a gente não ouvir ele, eu não sairei daqui. Então Acabe manda chamar Micaías. Perdão, irmãos, eu estou tentando me lembrar, mas eu acho que é Micaías, profeta Micaías. Tá? Então, quando chega lá, o soldado diz assim: olha, todos profetizaram a favor do rei, profetiza tu também. Isaías diz, Micaías diz: aquilo que Deus colocar na minha boca, isso falarei. Quando o rei chega diante do rei, a palavra diz que Acabe diz assim: olha, fala, a gente deve ir ou não? E Micaías começa a contar, dizendo: olha, eu vi um trono de Deus e diante de todos os anjos, né? E Deus pergunta assim: quem virá adiante de mim? Quem irá até Acabe e enganará o seu coração, né? Falará mentiras, falando assim, em linguagem que possa entender. E tem um que se surge no meio deles e diz assim: eu irei. Ou seja, um anjo mentiroso no céu, porque o texto mostra que o trono de Deus está estabelecido aonde? Na terra? Não, no céu. Então, que danado esse anjo da mentira estava fazendo na presença do trono de Deus? Entendeu a lógica? Outra lógica que eu uso é exatamente em Jó, onde a palavra diz que, Jó, capítulo de número 1, também lá no capítulo de número 2, diz assim que todos os filhos de Deus vieram perante o trono, e dentre ele, Satanás. Todos os anjos estavam perante Deus. Se todos os anjos estavam perante Deus, Deus estava onde? No céu. Se Satanás foi expulso do céu, como muitos teólogos ou outros relatam, então por que Satanás estava lá diante do trono de Deus, lá no céu? Porque se um ser ele é expulso dos céus, ele pode voltar? Não. Se ele já está condenado ao inferno, se ele já está aqui para tentar a humanidade e vai ser lançado ao inferno no fim dos dias e já sabe o seu fim, por que ele vai estar diante do trono de Deus lá nos céus se ele não é puro do coração? Se ele não é puro de coração e se ele é cheio de maldades. E Deus, sendo santo, não pode conviver com o pecado e com o que é impuro. Então, como é que uma coisa impura estava diante do trono de Deus? Não faz sentido, né? E Paulo vai dizer na sua carta, lá em Efésios, que diz e contra as potestades do ar. Ou seja, os demônios não estão aqui na terra, mas estão nos lugares celestiais. Entendeu qual é o meu raciocínio? Então tenho para mim que outra coisa é que ali mostra em Jó, e quando os anjos estão diante de Deus,
estão ali como prestação de serviço, né? Tanto é que quando Satanás se aproxima de Deus, Deus diz assim: de onde tu vens? E o diabo diz: da terra e se rodear sobre ela. Se eu sou inimigo de alguém, eu devo satisfação da onde eu vim, o que eu estava fazendo. Se eu já estou condenado ao inferno, se eu já estou condenado ao tormento eterno, para que danado eu vou dar satisfação na minha vida? Mas o diabo, ele dá satisfação a Deus. Tá entendendo? Então não tem como, para mim, como ele sendo um ser maligno, um ser, mas tem como ele como um ser e trabalha diretamente nas vontades de Deus. Se não fosse assim, Deus teria o destruído. Qual o motivo de Deus não ter o destruído e ter permanecido com ele até o dia de hoje? Porque se Deus, sendo soberano, não suporta o mal, né, não pode conviver com o que é com o pecado, porque Deus destruiu a humanidade a primeira vez com o dilúvio e vai destruir a humanidade novamente com fogo, se o fim de todas essas coisas seria o fim de Satanás, né? E é causador de todo mal. Eu digo o seguinte, porque o Satanás não é o causador de todo mal, mas sim o próprio ser humano. O diabo só está aqui somente como um ser para despertar dentro de nós aquilo que já tem dentro de nós. É o que Jesus falou, né? Jesus fala assim, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da boca dele. Ou seja, ele já está no coração. Então tenho para mim sobre isso. Não ser e estar contra Deus, porque Deus, sendo soberano e poderoso, não pode ser. Não faz nenhum sentido ele ser desafiado por um ser criado por ele mesmo. Tá? Então, não. Na minha visão, o diabo ele não existe. Tá? O diabo é uma invenção da Igreja Católica para tirar dinheiro do povo, né? Para tirar dinheiro do povo e colocar medo no povo. Né? Eu acredito que o mal está dentro de cada um de nós. Até os próprios judeus acreditam sobre isso. Os judeus dizem que não existe ser maligno, um anjo que se rebelou contra Deus, porque o mal já está dentro do homem. Tanto é que Satanás, na tradução judaica, Jesus conhecia essa tradução, essa tradição judaica, de que Satanás, esse anjo, ele é tido no Talmud como Samael, tá? E significa a ira de Deus. Não é que ele está debaixo da ira de Deus, mas ele possui a ira de Deus dentro dele. Ou seja, aquilo que Deus não pode fazer porque é santo, ele faz, né? Então a minha visão sobre isto é essa, tá certo? Você deixa seu comentário, né? Tanto bons quanto ruins, né? Não estamos aqui para agradar todo mundo, mas nós vamos voltar com um próximo assunto aqui e toda semana nós vamos trazer um assunto diferente, né? Um estudo diferente à base e à luz da palavra, tá certo? Eu conto com vocês, então se inscrevam, deixe o seu like, tá? E compartilhe esse vídeo com as demais pessoas, tá? Fica com Deus.